Olá, irmãos. Passando para deixar mais uma pequena reflexão e espero que de alguma forma possa ser útil para alguns de vocês. O tema que eu gostaria de falar hoje é sobre a deidade de Jesus, sobre a natureza divina de Jesus. Talvez este seja um dos mais misteriosos e difíceis aspectos da vida, da natureza de Jesus, esse fato de que ele é Deus. É difícil para nós, com a nossa mente limitada, com a nossa mente humana, conceber um Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, um Deus para o qual não há limite, um Deus onipotente, onipresente, onisciente, um Deus santo, 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 um Deus para o qual não há nada impossível, não há nada difícil. É difícil para nós entendermos, concebermos este Deus que um dia ele se encarna, ele vem como homem a este mundo, como um de nós, vive então no meio de homens maus, vive no meio de homens pecadores e se sujeita a certas atitudes destes homens que nem um próprio homem se sujeita a ser blasfemado pelo homem, a ser cuspido pela sua criatura, que é o homem, a apanhar do homem, apanhar da sua criatura, ser chicoteado pelo homem e ser morto numa cruz pelo homem, pela sua criatura. E isso tudo ele fazendo em prol do próprio homem. Às vezes é difícil para nós, nós temos uma dificuldade em entendermos isto lá no fundo, lá no íntimo, e essa dificuldade ela pode nos causar certa deficiência no reconhecimento de que Jesus é realmente Deus, da natureza de Jesus como sendo um Deus, não um conhecimento intelectual que a gente aprende, Jesus é Deus, é uma das pessoas da Trindade, mas lá no íntimo, lá no nosso sentimento, lá no nosso coração, o nosso reconhecimento de que Ele é realmente Deus. Isso às vezes é difícil para nós entendermos. Então, eu gostaria de, com esse estudo de hoje, reforçar um pouco este aspecto da natureza de Jesus, essa natureza divina. A própria Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que Jesus é o resplendor da glória do Pai. Ele é a expressa imagem da pessoa do Pai. E isso é muito forte, isso é muito profundo e deveria nos levar a um ponto importantíssimo de reflexão. Nós cristãos deveríamos pegar este texto e refletir um pouco mais neste texto e mais vezes para que a gente consiga então entender o que Jesus é em sua natureza divina, como que ele realmente é. Às vezes a gente reconhece, sem dúvida, Jesus como sendo o nosso Salvador. Nós reconhecemos Jesus em sua morte, na obra dele ali na cruz, a ressurreição dele, a vitória dele ali em nosso favor. Mas talvez, até sem querer, nós não o temos entronizado realmente como Deus, como um verdadeiro Deus. Nós não temos reconhecido lá no nosso íntimo, no íntimo de nosso ser, de nosso coração, Jesus como sendo um Deus realmente com todas as prerrogativas de um Deus, como é o nosso Deus. Talvez tenhamos sido muito gratos pelo Jesus homem, pela obra dele em nosso favor, e temos nos esquecido um pouco de sua verdadeira e real natureza, a sua natureza divina. Mas, se não temos feito isso, tanto melhor. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de deixar essa reflexão para que pudesse fortalecer um pouco mais o nosso entendimento sobre essa deidade de Jesus. O próprio Pedro nos diz na sua primeira carta, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que nós devemos estar sempre preparados, abre aspas, preparados para responder a quem nos pedir a razão de nossa esperança, fecha aspas.
E a razão de nossa esperança é Jesus. Então nós devemos estar sempre prontos a responder a razão pela qual nós cremos que ele seja realmente Deus, visto que outros grandes homens de Deus operaram sinais e maravilhas tremendos descritos na Bíblia, no Antigo Testamento, semelhantes até aos que Jesus operou. Fato é que, antes da vinda de Jesus, os rabinos dividiam os milagres em duas categorias. Uma categoria, os milagres que qualquer pessoa podia realizar desde que fosse capacitada por Deus, e os milagres messiânicos. E Jesus, ele realizou esses dois tipos de milagre. Ele realizou milagres que se incluem nessas duas categorias. E isso provocou diferentes tipos de reações nas pessoas. Então, eu gostaria de falar hoje sobre o primeiro milagre messiânico que Jesus fez, que é esse tipo de milagre que somente o Messias poderia fazer, como ensinava e criam os antigos rabinos. Mostrando assim que ele era realmente o Messias para fortalecer a razão da nossa esperança, para fortalecer um pouco em nós este aspecto da natureza divina de Jesus pela sua obra e pelo que ele mesmo passou a clamar de si mesmo, como veremos no andamento desta meditação. Dentro dos milagres ditos como messiânicos, Jesus realizou pelo menos 3 milagres: o milagre da cura de um leproso, o milagre da expulsão de demônio de um endemoniado mudo e a cura de um cego de nascença. Então, hoje, eu gostaria de falar sobre o primeiro milagre messiânico de Jesus, que é a cura de um leproso. Se der, mais para frente, a gente fala sobre os outros 2 milagres. Segundo a lei mosaica, a única forma de um homem se tornar cerimonialmente contaminado por um corpo humano vivo era tocando em um corpo de um leproso. E todos nós sabemos qual era a condição de um leproso naquela época em que Jesus esteve aqui conosco, há 2000 anos atrás. Eram pessoas completamente subjugadas pela sociedade, deixadas de lado numa comunidade somente de leprosos. Eles não podiam vir ao convívio com as pessoas ditas normais, normais que eu quero dizer, pessoas sem lepra, e a contaminação se dava até pelo contato. Então eram pessoas completamente repugnadas pela sociedade. E normalmente haviam 4 tipos considerados de possibilidade de contaminação cerimonial de um homem: tocando um corpo humano morto, tocando o corpo de um animal morto, tocando o corpo de um animal imundo, como por exemplo o porco, e tocando o corpo de um ser humano vivo, mas que estivesse com lepra. Isso dá para a gente ver a extensão de como eram discriminados os leprosos naquela época. Se um homem tocasse em um leproso, ele era considerado cerimonialmente impuro. Fato é que não existia cura para a lepra. E apesar disso, apesar de não existir cura para a lepra, e apesar de não haver nenhum registro no Antigo Testamento de que houvesse um judeu curado por lepra, existe em Levíticos, no capítulo 13 e no capítulo 14, instruções detalhadas de como os sacerdotes e as lideranças religiosas deveriam proceder no caso de um homem que fosse curado por lepra. De fato, existem 2 registros de cura de lepra no Antigo Testamento, mas nenhum deles de judeu e após a completude da lei. Um deles é o caso de Miriam, que apesar de ser judia, foi antes da lei estar completa, e o outro foi depois da lei estar completa, mas foi o caso de Naamã, que não era um judeu, ele era um gentio sírio. Portanto, no dia em que um homem se aproximasse do sacerdote e dissesse que fora leproso e que agora estaria curado, o sacerdote deveria proceder conforme as instruções nunca antes utilizadas
descritas em Levítico, capítulo 13 e 14, como eu disse. Então, o sacerdote deveria proceder imediatamente à oferta de 2 pássaros. Após isso, seguiriam 7 dias de investigação minuciosa do caso em 3 aspectos. Primeiro, se aquele homem realmente fora acometido de lepra, se não era um impostor ou se era outra doença que não a lepra. Se fosse constatado de que ele realmente fora leproso, o segundo passo seria a confirmação de que a cura realmente existiu, de que ele estava completamente limpo da lepra. E tendo sido então confirmada a lepra, confirmado que aquela lepra havia sido completamente curado, o terceiro passo então seria a investigação de em quais circunstâncias aquela cura ocorreu. Feito isso, então, a partir do 8º dia, se iniciaria uma longa série de ofertas. Lembrando que essas instruções nunca haviam sido utilizadas em toda a história de Israel. Portanto, a cura que iremos passar a observar a partir de agora foi considerada o primeiro milagre messiânico de Jesus, o primeiro sinal que Jesus deu de que ele era realmente o Messias aguardado pelo povo judeu. Feitas então essas considerações, vamos ao fato da cura propriamente dita. Os 3 evangélicos sinóticos narram o acontecimento, mas Lucas, sendo médico de profissão, dá mais detalhes com relação a esta cura. Vamos usar então o texto que está em Lucas, capítulo 5, do versículo 12 ao 16. Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhes sirva de testemunho. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Podemos perceber no versículo 22 que o leproso, de certa forma, claramente, ele reconheceu a autoridade de Jesus como Messias e com poder para limpá-lo. Se o povo judeu tinha esta noção de que somente o Messias poderia operar o milagre de cura de um leproso, como que ele se aproxima de um homem e pede àquele homem para que o cure daquela lepra, se aquele homem tivesse simplesmente a vontade de curá-lo, se ele quisesse curá-lo? Então, nós vemos aqui claramente que o leproso, ele reconheceu a autoridade de Jesus como sendo o Messias esperado pelo povo judeu. No versículo 14, Jesus dá àquele ex-leproso instruções de como ele deveria se proceder, se apresentar ao sacerdote, se apresentar à liderança e então proceder àquela oferta ou proceder àquelas instruções, proceder àqueles procedimentos descritos na lei de Moisés. Eles então ofereceram a oferta inicial e pelos 7 dias seguintes começaram uma cuidadosa investigação a respeito daquele homem, com os pontos que nós dissemos já anteriormente. Se o homem ele era realmente leproso, se o homem realmente havia sido curado e de que maneira, em que circunstância aquela cura ocorreu. E eles então chegaram à conclusão de que aquele homem realmente ele fora leproso. Eles chegaram à conclusão de que aquele homem realmente foi curado, estava limpo, e eles ficaram sabendo a circunstância da cura daquele homem, através de um milagre, através da vontade, do querer, do agir de Jesus Cristo.
Por causa, então, do ensinamento que a liderança tinha acerca do milagre messiânico, Jesus enviou aquele homem a eles justamente porque agora eles teriam que tomar uma decisão acerca de Jesus, se ele era realmente o Messias ou se ele era um impostor. Eles teriam que fazer uma investigação a respeito de quem ele realmente era e uma investigação acerca de seus ensinamentos. Lembrando agora, mesmo que tardiamente, de dar o crédito à pessoa que escreveu este artigo no qual se baseia este estudo, uma pessoa de nome muito difícil, Arnold Frottenbaum. Eu gostaria também de pontuar que é bastante interessante a gente ver alguns aspectos da Bíblia, dos evangelhos, dos acontecimentos daquela época do povo judeu, na perspectiva de quem é judeu ou na perspectiva de alguém que viveu ou vive lá e que tem uma relação mais direta com a cultura. Porque muitas coisas que acontecem, que são descritas na Bíblia, a pessoa que tem esta vivência com a cultura da época, com a cultura judaica, ela consegue pegar muito mais facilmente esses aspectos e aplicar de uma maneira diferente, até mais direta, mais fácil. Não que essas pessoas sejam mais inteligentes, sejam mais espertas do que nós. Não, mas é pela vivência que elas têm ali com aquela cultura, com aqueles aspectos, com os costumes daquele povo. Então, elas conseguem pegar alguns aspectos que a gente não consegue pegar tão facilmente. Então, para nós, pode parecer um milagre como outro milagre qualquer de Jesus. Mas a gente vai ver aqui, pela reação judaica e pelo acontecido após este milagre, que isso não é uma coisa, não foi um milagre, nenhum milagre é comum, né? Mas não foi um milagre como os outros, da categoria de que qualquer pessoa capacitada por Deus poderia realizar, mas que realmente causou uma reação bastante diferente da liderança religiosa da época. E o que ocorre, então, após esta cura, a primeira cura messiânica de Jesus, é também descrito nos três evangelhos sinóticos, sendo que Marcos registra que o ocorrido se deu em Cafarnaum. Lucas, capítulo 5, versículo 17, alguns versículos à frente do que a gente acabou de ler há pouco tempo atrás, diz assim: aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Vejam que Lucas não diz que tinha ali pouca liderança, poucas pessoas da liderança, mas ele diz que tinha líderes de toda a Galileia, de toda a Judéia, de toda Jerusalém. E por que tantos líderes ali em Cafarnaum, onde Jesus estava ensinando? Eles reconheceram o resultado da investigação da cura da lepra. Eles reconheceram que a cura foi efetuada por Jesus. Então, de acordo com a lei do Sinédrio, se houvesse algum tipo de movimento messiânico, o Sinédrio tinha que investigar esse movimento em duas fases. A primeira fase, que é chamada fase de observação, e após essa fase de observação, ser dado com um aspecto positivo, eles voltariam para Jerusalém, reportariam às demais lideranças e passariam então para a segunda etapa da investigação, que era a etapa de interrogação. Então, continuando a narrativa, estando Jesus ensinando em Cafarnaum, 4 amigos trouxeram um paralítico para ser curado. E como as pessoas, inclusive a própria liderança, bloqueava as entradas, os amigos forçaram a entrada deste paralítico por uma abertura no teto. Jesus, então, procede à cura daquele paralítico de uma forma totalmente diferente de como ele fazia. Marcos, no capítulo 2, versículo 5, diz assim: E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho,
perdoados estão os teus pecados. Ora, sabendo Jesus que a liderança estava ali presente, observando os ensinos de Jesus, observando o comportamento de Jesus, sabendo que todos estavam ali presentes de olho, querendo aspectos para poder levar uma resposta a Jerusalém, ele profere então uma sentença completamente dramática e que ele tinha pleno conhecimento de que causaria um efeito devastador em toda a liderança. Ele diz: filho, perdoado estão os teus pecados. Isso causou um alvoroço, uma bagunça na mente de toda aquela liderança. E, de fato, no versículos 6 e 7, nós podemos ver a reação daquela liderança. Diz assim nos versículos 6 e 7: estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas eles não podiam questionar neste momento. Lembrem-se, esta era a primeira etapa da investigação, em que eles poderiam somente observar. Mas a teologia deles estava completamente certa, completamente perfeita. Somente Deus poderia perdoar pecados. Então, Jesus, tendo proferido esta sentença, tendo proferido esta frase, ou ele estava blasfemando, ou ele realmente era quem ele estava clamando ser, o Messias. Neste ponto, ele então se volta para a liderança e questiona, como está descrito no versículo 9. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, a questão era o que era mais fácil para um homem dizer, e sem dúvida é muito mais fácil para um homem dizer: seus pecados estão perdoados, do que dizer a um paralítico: levanta e anda. Dizer que os pecados de um homem estão perdoados não requer resultado nenhum tangível, palpável, que a gente possa ver. Mas quando um homem diz para outro: levanta e anda, isso requer um resultado tangível daquela autoridade, do resultado do que aquele homem falou para o paralítico. Então, sem sombra de dúvida, é muito mais fácil dizer: seus pecados estão perdoados, do que levanta, toma o teu leito e anda. Jesus provou então àqueles homens que ele podia dizer o mais fácil, realizando o mais difícil. Ele disse o mais fácil, e o resultado desta sentença, desta frase, mais fácil, entre aspas, que ele pronunciou, foi o resultado difícil. É claro que eu estou falando aqui do resultado palpável, também teve o resultado do perdão dos pecados, mas eu estou falando aqui do resultado visível, que é o paralítico se ver então curado. Mais que isso, ele provou que podia perdoar pecados e, portanto, ele provou que ele era quem ele clamava ser. É claro que a liderança voltou para Jerusalém, então, com uma resposta de que as observações haviam sido consistentes e, a partir daí, eles então passariam à segunda etapa da investigação, passando então a seguir Jesus onde quer que ele fosse, interrogando Jesus onde quer que ele fosse e fazendo objeções onde quer que Jesus fosse, a fim de confirmarem o que ele clamava ser, o Messias, ou achando então base para rejeitá-lo. Que este pequeno estudo, que esta pequena reflexão acerca do que Jesus fez de forma autoritária, provando quem ele realmente era, provando ser o Messias, clamando para si esta autoridade, mostrando para aquele povo qual era a verdadeira natureza dele, que possa refletir também em nossas mentes, em nossos corações, e nos ajudar a enxergar
mais de perto, a enxergar de forma mais clara, mais sólida, mais concreta a natureza divina de Jesus e que isso possa, de certa forma, fortalecer o nosso relacionamento com Jesus. Que possamos deixar essas palavras entrarem em nossos corações e fortalecer a nossa certeza de que Jesus é realmente Deus e possamos considerar mais este fato em nosso relacionamento diário com nosso Deus, Jesus Cristo. Espero que esse pequeno estudo, essa pequena reflexão possa realmente ser útil no nosso relacionamento com Jesus e que possamos, além de ter todo aquele reconhecimento do trabalho dele como homem em nosso favor, possa fazer com que de forma mais clara, mais concreta, a gente possa ver Jesus como o verdadeiro Deus que ele é. Um abraço a todos e espero que a gente possa se encontrar em breve, pessoalmente, e voltar a ter os nossos relacionamentos, os nossos abraços, os nossos encontros e as nossas conversas. Fiquem todos com Deus.